Boa noite. Estamos ao vivo, quarta-feira, 20 horas. Newton, boa noite. As pessoas estão me ouvindo bem? Se vocês puderem comentar que está me ouvindo bem, com um sim. Eva, boa noite. E vou aceitar aqui o Wellington para a gente já iniciar a nossa live. Está aqui online. Fabi, boa noite. Estamos aguardando o Wellington. Opa! Olá! Boa noite, Wellington. Boa noite, Neiva. Tudo bem? Tudo bem? Está me ouvindo bem? Super bem. Você me escuta bem? Bem também. Acho que eu Então tá bom. perguntei para as pessoas de casa também, se eles estão me ouvindo bem. Algumas pessoas já responderam com um sim aqui. Que prazer tê-lo aqui Prazer é todo hoje. meu. Imagina, eu quero te agradecer. Muito obrigada por você aceitar o meu convite e poder trazer um pouco da sua vivência, da sua experiência, que é muito rica. E né, hoje mesmo você conversou com uma profissional que trabalha comigo e ela falou o quanto elogiou o seu perfil, o quanto você é sênior, e eu acho que isso pode contribuir muito com as pessoas que estão em casa, que estão nos assistindo, com esse tema que a gente vai falar, né? Sobre qual é a importância do networking, dessa rede de relacionamento para a vida profissional, para a vida pessoal, porque hoje a gente não consegue separar também tanto a vida pessoal da vida profissional, então Verdade. isso é muito importante. Então seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E antes da gente começar, eu quero te apresentar para as pessoas que estão em casa. Eu vou falar um pouquinho rapidamente do seu perfil. Eu conheço o Wellington já há alguns anos e depois você continua falando um pouco do seu perfil, Wellington. Mas hoje o Wellington, eu sempre conheci ele dentro da área comercial, então hoje ele é Head Internacional de Venda Sênior, América do Sul, na empresa Harman, que é uma subsidiária da Samsung. Isso Tem aí. uma travada aí na hora de falar subsidiária, Wellington. Não, faz parte. Só estamos no aquecimento ainda. Sim. Mas antes ele trabalhou sempre em empresas também de tecnologia, eletrônicos, então Aquário, Samsung, BlackBerry, Sony. Depois você fala mais um pouquinho também. Wellington, além, né, da formação em administração de empresas, MBA em gestão de negócios pela FGV, tem um programa de educação executiva também pela Universidade de Houston. Houston e especializações também na Fundação Dom Cabral. Lógico, tem o inglês fluente, porque já viajou também diversos países do mundo inteiro para atuação internacional e hoje também liderando a América do Sul, teve que focar também em outro idioma, não dá para ficar só no português. Não, Wellington, isso pode ser até um tema de uma próxima live nossa. Você vê que interessante. Estava fazendo as contas outro dia, 27 países até agora. Nossa, ótimo. Sempre profissional. Não, metade disso Tá. tá trabalho e a outra metade lazer, né? Mas que sempre tem uma puxadinha também profissional, porque a gente sempre acaba trazendo na bagagem algum aprendizado que você usa no teu dia a dia, que vira ferramenta para o seu trabalho, né? Sim, sim. É ótimo. Então tem toda essa experiência que é super sênior e o Wellington, ele assumiu posições de diretoria muito novo, de idade mesmo. Ele continua novo, né, gente? Mas Muito obrigado. Muito ele, obrigado. ele assumiu posições muito jovem como diretoria, e isso fez com que ele tenha uma bagagem de um profissional sênior e que tem muita experiência que pode trocar com as pessoas que estão em casa. Wellington, vou deixar você falar um pouquinho de você, porque senão eu vou ficar falando aqui bastante. E a gente tem todo o tema também para falar, e a gente tem horário aqui no nosso Instagram, a gente tem que ter uma hora. Bem, então vamos lá. Primeiro, Neiva, eu Vamos. quero agradecer muito. Você foi muito bondosa com as palavras, Imagina. né? Quero agradecer muito a oportunidade, até porque
né, recentemente, não faz muito tempo, que você me ajudou ao longo do meu processo de transição, que foi algo recente, e algumas pessoas puderam contribuir comigo também. Então, quando você veio com a oportunidade de participar da live, falando um pouco sobre networking, e já adiantando um pouco do tema, né, de 8 movimentos de carreira que eu fiz até hoje, com um pouco mais de 20 anos aí de trabalho, 7 aconteceram diretamente do networking que eu fui construindo. Então, um tema que, né, eu comentava há pouco com você, eu acho que a gente não deve aceitar dica, tampouco conselho de ninguém que chegou, aliás, de ninguém que não tenha chegado aonde você gostaria de chegar, né? Então, não estou aqui para dar nenhum conselho, nenhuma dica pronta, mas sim compartilhar um pouco da minha vivência e de coisas que ao longo da minha trajetória foram se mostrando, foram se confirmando, né, se mostrando verdade. E a gente está num momento, né, que quem está empregado busca uma transição, né, busca aí uma movimentação tanto dentro da empresa ou até mesmo no mercado. Quem está no mercado, né, disponível para o mercado de trabalho, está buscando aí a recolocação, né, voltar a trabalhar. E aquelas pessoas que eventualmente estão estudando e que estão já se preparando para se inserir no mercado de trabalho, nenhum desses movimentos vai acontecer sem o networking, né? E aí, já entrando diretamente no tema, né, acho que você comentou rapidamente. Wellington, só tem uma observação que teve uma pessoa que colocou aqui pra gente. Opa! Meu celular deu uma. Que a sua voz está com um pouco de eco. Tá com um pouco de eco? O seu áudio. Será que é porque eu estou muito próximo do celular, talvez? Não sei. Será que o meu também, se eu tirar. As pessoas estão ouvindo como que está. Acho que do Wellington tá dando uma pensada agora. Oi, agora voltou. Melhorou? Tá aparecendo eco? Para mim tá ótimo. Para as pessoas que estão em casa, está tudo bem. Se vocês puderem colocar um sim para a gente poder continuar. Então vamos lá. Recentemente, sim. Vamos ver aí se o som melhora. Então sim, a Angélica acabou de falar que está ouvindo bem, a Renata que melhorou, então vamos continuar. Melhorou. Bem, então mais recentemente, né, eu estou há 6 meses trabalhando na Harman, né, como você comentou, a Harman é uma subsidiária da Samsung, mais precisamente ela foi adquirida em 2017 e ela é focada no segmento de áudio e vídeo profissional. A divisão que eu atuo, na realidade, ela é focada em áudio e vídeo, e ela tem 4 negócios aí, desde a parte de carro conectado, então ela desenvolve tecnologias para o mercado de automação veicular, mas ela é muito mais conhecida por marcas como JBL, como AKG, como Harman Kardon, que são os produtos de consumo, né, que muitas das pessoas aí são até possuidoras dos fones de ouvido, as caixas de som da JBL. E a divisão que eu atuo, ela é responsável por trabalhar os projetos de áudio profissional. Então, a sonorização de um Rock in Rio, a sonorização de uma sala de cinema, o Madison Square Garden, por exemplo, né? Locais de grande volume de pessoas, espaços para shows, restaurantes. Então, ela tem um sortimento de mais de 11 marcas trabalhando no segmento de áudio profissional, essa divisão que eu atuo. E, mais precisamente, eu sou responsável, como você comentou, pela área de negócios na América do Sul. Então, junto com a minha equipe, a gente maneja aí distribuidores e integradores por todos os países, aí, desde a Colômbia até o Uruguai, e a gente movimenta essa porção do negócio. E o mais interessante, né, entrando diretamente no tema de networking, essa foi uma oportunidade que surgiu ano passado, quando eu tomava café com um grande amigo meu. Na realidade, ele já era há mais de 10 anos aí, amigo meu, que é o Bruno.
nós já nos conhecíamos desde o momento em que eu trabalhava na Samsung, ele trabalhava na Apple à época, mas pela proximidade que a gente foi criando ao longo desse período, quando no passado fiquei disponível para o mercado de trabalho, fiquei no período de transição, nós marcamos um café e ele me comentou do projeto que ele tinha, uma oportunidade que ele estava desenhando e que ele acreditava que eu tinha o perfil, por já me conhecer, né, de longa data, que eu tinha o perfil que poderia agregar para esse trabalho que ele queria desenvolver. E, enfim, as conversas elas foram acontecendo. 6 meses depois, os astros se alinharam e eu comecei na Harman no dia 13 de dezembro. Né? Para mim, uma data de muita sorte, né? Uma sexta-feira. Muita. E ainda pertinho do Natal e Ano Novo, né? Onde as pessoas falam que não tem a recolocação, né? Que não existe esse trabalho. E aí, por exemplo, algumas pessoas me perguntaram, né, no período em que fiquei de transição, e eu espero que eu esteja falando com algumas pessoas que estão passando por esse momento também, eu montei, como você bem sabe, meu plano de transição em 3 etapas. Né? Então, Sim. 1/3 do tempo eu procurei adquirir novos conhecimentos, então fui estudar transformação digital, fiz muito, tive muito contato, eu pedi muita ajuda para o meu network, né? Então fui tomar café com um monte de gente, fui visitar o trabalho de muita gente, justamente para me atualizar em relação ao que estava acontecendo em outros mercados, porque até então eu vinha da área de tecnologia, mas muito mais do segmento de consumo. Então, por exemplo, o que está acontecendo em termos de inteligência artificial, machine learning, tecnologia na nuvem, robotização, isso era algo que eu não estava familiarizado e que o meu networking me ajudou. Então, a primeira coisa que tem que ficar muito claro, né, quando a gente fala o que é um networking? Networking nada mais é do que a construção de relacionamentos. Sim. Né? E muitos desses relacionamentos criam pontes. Só que essas pontes elas são criadas para lugares que muitas vezes você não sabe aonde que isso vai te levar. Né? Então, e nem quando também, né? Exatamente. Então, o networking, ele não é o fim. Ele é o meio. E eu diria, né, uma outra, se a gente puder fazer uma correlação, o networking é um investimento que você faz para a vida. Nada mais é do que você investir na construção de relacionamentos. Né? A gente fala que networking está muito linkado com o tema de trabalho, mas você constrói o networking para a sua vida. Obrigado pelo feedback, Jorge. Estou lendo alguns feedbacks aqui de algumas pessoas. A Jorge é uma outra querida, me ajudou muito, né? Assim como você, em movimentos, né? Os movimentos de carreira, é uma das minhas gurus. Né? Ai, que bom. Que está participando também. Muito obrigado. Prazer, obrigada. E para que serve o networking? Né? Se eu comentei que networking é como relacionamento, é construção de ponte, para que você usa o networking? Você usa o networking para trocar com as pessoas. Você usa o networking para pedir e ajudar. Né? Você usa o networking para você compartilhar experiência, compartilhar vivência. Né? Então eu diria que a primeira coisa que você tem de ter em mente quando você vai trabalhar o networking, então vamos imaginar que a gente tem como participante aqui dessa live pessoas que estão estudando ou que estão no início da carreira. Você vai procurar criar o seu networking como um ativo, como uma ferramenta que vai te ajudar, que pode te ajudar em algum momento de carreira que você ainda não sabe. Mas ele por si só, o networking por si só, não vai definir nenhuma partida para você, não vai arrumar emprego para você, não vai te dar conhecimento de graça. Porque para o networking ele gerar valor para ambas as partes, tem de haver troca. E para trocar, você tem que ter alguma coisa para oferecer. Né? Então, sempre quando eu acionei a minha rede, e como eu te comentei mais recentemente nesse movimento, quando eu deixei a Aquário e antes de entrar na Harman, eu busquei um networking para pedir ajuda de tipo, vem cá, me fala, o que você tem feito? Você está trabalhando no quê? A sua empresa, quais têm sido os projetos? Para onde vocês estão visualizando os negócios para os próximos meses? Olha, é muito fácil. Eu gosto de fazer uma relação que eu acho que hoje em dia
até com um pouco do que a gente está fazendo aqui, que é uma live, né, com o advento das redes sociais, as pessoas elas têm procurado criar conteúdo para se tornarem interessantes, né? Então, quanto mais seguidor você tem, é um bom termômetro para o quão interessante você é. Só que quando a gente vai... né? Pois é. Só que quando a gente vai falar de networking, e pensando aí no segmento profissional, você tende... Eu acho que a melhor definição é, ao invés de ser uma pessoa interessante, que você seja uma pessoa interessada. Isso é ótimo. Então, eu acho que partindo de alguns pressupostos, aí, algumas bases de relacionamento, as pessoas, se tem uma palavra mais gostosa para qualquer pessoa, em qualquer idioma, em qualquer local no mundo, é o nome dela. Então, a partir do momento que você se interessa pelo outro, você passa a se diferenciar para aquela pessoa. E aí, trazendo isso para o networking, para mim, eu olho para a minha rede, que hoje, né, respondendo algumas perguntas aqui que algumas pessoas fizeram antes, eu tenho pelo menos, aí vou usar o LinkedIn como plataforma para contextualizar, eu tenho pelo menos uns 4.800 contatos registrados no LinkedIn. Né? Tá. E a minha rede, ela só tem, e eu vou falar só porque tem gente que já estourou aí o limite de 30 mil pessoas, ela só tem 1.300 contatos. Mas são 1.300 pessoas com quem eu já me relacionei, eu já interagi diretamente, me relaciono até hoje, faço questão de ao menos mandar uma mensagenzinha de felicitação no dia do aniversário, quando essa pessoa faz algum movimento de carreira, quando ela compartilha alguma informação importante na rede, eu procuro interagir, e muito mais agora que eu voltei para o mercado de trabalho. Né? Eu acho que também, falando em termos de networking, tem umas pessoas que falam, é fácil você saber quando fulano está trabalhando, ou quando fulano está desempregado, porque ele fica disponível, né? Porque agora que ele está desempregado, ele procura fazer contato, ele manda mensagem, fala, poxa, vi uma vaga na sua empresa, será que você pode me indicar? Isso é muito errado, né? Como eu disse, network é um investimento que você faz para a vida, que você cuida, assim como você tem de cuidar dos seus relacionamentos pessoais, os relacionamentos que são importantes para você, porque você nunca sabe quando que você vai precisar dele, e mais ainda, quando que alguém pode precisar de você. E aí eu acho que aí é o grande valor do network, é quando você pode ajudar e fazer a diferença para alguém. Sim, Wellington, vou dar até um exemplo das nossas conversas e das nossas reuniões. O Wellington fez um programa comigo, né, de transição de carreira, ele foi um dos meus clientes, e quando ele estava em transição de carreira, ele falava, ele começou a escrever bastante, participar bastante, já era uma pessoa participativa, em LinkedIn sempre foi, mas aumentou o número. E ainda teve uma conversa que a gente teve, acho que você lembra, que eu falei, Wellington, depois que você começar a trabalhar, tem que continuar fazendo isso. E eu acho que é interessante que hoje você está aqui. Mesmo trabalhando, você está tendo um tempo à noite para levar uma mensagem do que você já fez, da sua experiência, para as pessoas que estão precisando ou que podem precisar até no futuro. Né? Então, isso que é interessante. Não é só falar, mas também o agir. Né? O que você também. É como eu disse para você, Neiva, ao longo do processo, você me ajudou com algumas pessoas que tiveram, né, que dedicaram parte do seu tempo para mim. Né? Ou seja, eu tive com a Flávia, tive com o Ed, né, um cara excepcional, porque eu queria entender um pouco mais as possibilidades. Né? Você estava me incentivando, assim como a Georgia também me incentivou bastante para, olha, eu acho que você já tem tanto conteúdo que você tem que começar a se preocupar em compartilhar isso com as pessoas, porque disso vão surgir em outras possibilidades. Então é como se fosse eu acho que o que resume tudo isso é gratidão. Então eu sou grato pelas oportunidades que surgiram ao longo da minha vida, né? E, claro, da minha vida profissional, e agora eu me sinto não na obrigação, para mim é um prazer estar aqui podendo compartilhar alguma coisa que se eu puder impactar uma única pessoa que seja, se de, sei lá, se de 1 quilo que eu estou falando aqui, alguém puder aproveitar 50 gramas, eu já vou me dar por feliz e contente,
por ter, enfim, compartilhado algo que fez a diferença em algum momento que essa pessoa esteja vivendo ou que porventura ela venha a viver aí ao longo da sua trajetória. Então, para mim é um prazer e, mais uma vez, aqui eu sou grato pela oportunidade de estar falando. Né? Que bom, e as pessoas também, ó, tem vários comentários das pessoas falando que você é um ser humano incrível, que foi um prazer trabalhar contigo. Acho que tudo isso é excelente, né? Eu acho que eu tinha uma professora de inglês, tinha não, né? Tenho, a Áurea, outra querida na minha vida, foi importantíssima. E ela falava, olha, quando você atingir os seus 40 anos, você vai lembrar do que eu vou te dizer agora. Eu tinha lá pouco mais de 20. Ela falou, quando você atingir os seus 40, você, na maioria das vezes, acaba tendo aí algumas experiências que fazem com que você se sinta mais, deixa eu me lembrar da palavra que ela dizia, você se sente um pouco mais de harmonia. Eu diria para você que hoje eu me sinto confortável em relação às experiências pessoais e profissionais ao ponto de querer compartilhar, né? Falo, putz, agora eu tenho o que trocar com as pessoas. Sim. E trazendo... Temos, olha, um comentário. Stanley, tive a grande oportunidade de trabalhar ao lado do Everton, profissional ímpar e um ser humano mesmo. Se você me perguntar, acho que o meu propósito de vida é justamente procurar melhorar um pouquinho aí a cada dia, né? Eu convivo comigo há 40 anos para não saber que, aliás, eu convivo comigo há 40 anos para saber que é muito difícil ser eu. Vamos trazer aí uma das frases que em alguns momentos eu falei aí com a minha terapeuta, a Adelina também, uma outra pessoa excepcional. E, poxa, saber que você deixa uma marca positiva com as pessoas, e mais recentemente, né, eu tive o prazer de liderar o Stanley, mais recentemente na Aquário, receber esse feedback, uma vez que a gente não trabalha mais diretamente, isso vale muito mais do que ouro, né? Ou seja, a confirmação aí que poxa, eu tenho acertado mais do que errado, e vou continuar procurando acertar mais aí do que errar, mas o erro faz parte de todo o processo. Ótimo, olha, o Júlio, faço parte do hashtag Portas em automático, comandante Júlio. Comandante Júlio, enfim, ele é o responsável aí pela aviação da Aquário, né? É o comandante responsável aí, trabalhei muito, fiz muitas viagens aí com o comandante Júlio aí, sendo o comandante em chefe do voo, uma pessoa formidável, né? Tive a oportunidade de vê-lo sentado à esquerda do avião, nos levando aí para várias localidades. Obrigado, Júlio, de coração. Não só você, todo mundo que está dedicando um tempinho para participar aqui dessa troca de ideias. Mas, voltando ao tema do networking, né, Neiva, eu acho que assim, se eu tivesse... A gente está vivendo tempos que são... eu há pouco fiz uma contribuição no LinkedIn, né, uma pessoa, a Brooke, né, que ela é uma secretária executiva, ela falou, coloque em 3 palavras o que você está aprendendo com essa quarentena. Eu falei, desculpa, eu não consigo em 3, eu só consigo em 5. Eu diria que é cada agonia no seu dia. Né? Não entendi, a cada? Cada agonia do seu dia. Tá. Né? Então, ou seja, eu acho que essa pandemia veio para mostrar que planejar, pensar muito no que vai acontecer no longo prazo é algo que hoje não se mostra razoável e funcional. Hoje, né, pensando em networking, pensando no tema que você trouxe aqui para a nossa discussão, quais são as minhas 2 preocupações? Primeiro, cuidar das pessoas, dos relacionamentos que estão próximos, então estou muito preocupado com a minha filha, com a minha mulher, com a minha mãe, com a minha irmã, porque é meu networking, é parte da minha base, do que eu preciso para estar bem equilibrado, e depois, né, no trabalho, cuidar da minha equipe. E eu hoje falei justamente isso para eles. Eu falei, galera, o nosso foco aqui são as próximas 48 horas e cada agonia no seu dia. Ótimo. Trazendo para o tema que a gente está discutindo aqui, falando de carreira, as pessoas elas têm de olhar para o seu networking, para os seus relacionamentos próximos, tanto no ambiente pessoal quanto no ambiente profissional. E fazer algumas perguntas do tipo, quantas pessoas eu conheço?
Mais importante do que quantas pessoas eu conheço, quem me conhece. Mas me conhece ao ponto de saber uma característica, né, uma marca pessoal. Né? Qual é a marca que eu estou deixando para as pessoas? Né? Como eu te comentei, de 8 movimentos de carreira que eu fiz, 7 foram resultados de network. Então, só para sumarizar, eu comecei trabalhando como office boy. Talvez algumas pessoas aqui da live nem saibam que era isso, né? Mas na época em que não se tinha Rappi, iFood, Log, o office boy era quem fazia tudo no escritório. E toda hora eu ficava enchendo o saco do cara lá de IT. Na época a gente chamava CPD, Centro de Processamento de Dados. E eu era interessado no trabalho que ele fazia. Desse interesse que eu tinha no trabalho que ele fazia, o que ele estava fazendo na área de tecnologia, ele me convidou para trabalhar lá com ele. Ou seja, fui trabalhar no departamento de informática da empresa. Daí houve uma movimentação, veio o Nicola. Quem estudou comigo na faculdade sabe que o Nicola foi muito presente na minha vida, porque, poxa, foi um dos primeiros chefes que me ensinou bastante. E o Nicola falava para mim, poxa, cara, teu lugar aqui não é, por mais que você goste de tecnologia, você goste de informática, enfim, toda a parte computacional, o teu lugar é na área comercial, porque você gosta de lidar com pessoas. Então, outro ponto, se networking é relacionamento, se networking é construção de pontes, networking é 100% pessoa. Você não pode se interessar pelo cartão de visita que o cara tem, você tem que ser genuinamente interessante. Você tem que ser genuinamente interessado pela pessoa. Não, o Jota, né, o Edson tá falando aqui, Nicola, colocou um coraçãozinho. É porque toda vez que eu chegava na faculdade, eu chegava contando de uma carcada que o Nicola tinha me dado e tal, acorda pra vida. Então, o Nicola foi uma pessoa muito presente aí. E o Nicola sempre falava para mim, poxa, teu lugar é área comercial, teu lugar é área comercial. Eu não me via vendedor. Aliás, eu não conheço nenhuma pessoa que tenha falado, poxa, eu quero, né, na época que estava na faculdade, o meu desejo é trabalhar na área comercial, quero ser vendedor. Primeiro que não existe faculdade de vendas, né? Então, eu acho que essa é a primeira dificuldade. Depois, eu acho que as pessoas acabam na área comercial, né? Elas acabam sendo levadas. A vida leva, né? E aí, um belo dia, eu estou lá na faculdade, estou conversando com um grupo de amigos, uma pessoa que estudava lá, que era head da área de produtos, de uma distribuidora de produtos de tecnologia, ele me viu ali interagindo com as pessoas e falou, poxa, esse cara conhece tecnologia, poxa, se dá bem aqui, se relaciona bem com as pessoas, poxa, eu vejo esse cara lá na área comercial da minha empresa. Foi daí que a gente foi conversar, ele tinha uma oportunidade como gerente de produto nessa empresa, foi daí onde eu fiz o meu primeiro movimento para a área comercial. Fiquei nessa empresa por uns 2 anos e meio, eu era responsável por algumas marcas, uma dessas marcas, que à época se chamava Computer Associates, da qual eu era responsável, o diretor comercial precisava de um cara de vendas nessa empresa. E um dos meus objetivos era entrar, né, migrar para um fabricante, né, na minha trajetória de carreira. Eu tinha começado na indústria, depois eu tinha passado por um distribuidor de tecnologia, mas eu almejava trabalhar para um fabricante. E ele já me conhecia, sabia do meu trabalho, e falou, opa, estou com uma oportunidade de vendas aqui, cara, eu acho que tem a sua cara. Trabalhei na CA por 1 ano com o Ricardo Totti, né, ou seja, outra oportunidade vinda do networking. E depois de 1 ano, o Totti, né, o Ricardo Totti, me demitiu. Empresa americana tem aquela dinâmica que se você não entrega o resultado dentro do teu ano fiscal, 1º de março você já é convidado a sair e não voltar mais. Foi o que aconteceu comigo. Sim. Só que um dos relacionamentos que eu tinha construído na Computer Associates, a Cristina Pinheiro, né, uma grande amiga minha, eu tinha saído da CA, estava no período de transição, ela tinha ido participar de um evento junto com a Sony, e uma pessoa da Sony comentou com ela que eles estavam buscando um profissional para atuar na área de varejo. E ela falou, poxa, conheço um cara que é 10, trabalhou comigo, eu acho que tem aderência aí com o perfil que vocês estão buscando. E aí eu fui conversar com o Walter Cita, outro meu saudoso chefe. Poxa, depois de algumas conversas, comecei na Sony em 2004, e aí eu fiz um outro grande movimento de carreira, porque eu comecei a trabalhar no varejo. Até então eu vinha do segmento corporativo. Trabalhei na Sony por 5 anos. 5 anos depois, o Ricardo Totti, que tinha me demitido lá na CA, ele tinha assumido a diretoria de canais na BlackBerry, entrou em contato comigo de novo, falou, poxa, cara, tô com uma oportunidade aqui que eu acho que faz sentido para você. Foi onde eu assumi a minha primeira posição de liderança, a minha primeira gerência nacional de vendas foi na BlackBerry, e aí eu fui responsável por fazer, né, o estabelecimento, por iniciar, né, o que hoje todo mundo chama de startup, na época ainda não tinha essa definição, mas eu fui iniciar o processo
de vendas aí da BlackBerry no varejo brasileiro. Fiquei na BlackBerry por quase 3 anos. E um ex-cliente meu na Sony, olha o networking aí de novo, Fábio Lima. De novo. Ele estava como diretor na divisão de PCs, né, de notebooks da Samsung. Ele precisava de um gerente sênior para liderar uma porção super relevante do negócio, era 60% do faturamento, ia liderar a equipe só de gerente de vendas que negociava, que liderava o relacionamento com os principais varejistas, e surge essa oportunidade para mim num momento em que a BlackBerry fez uma reestruturação, eu acabei saindo de lá, 5 meses depois eu estava na Samsung. O Fábio já me conhecia porque ele tinha sido meu cliente na Sony, enquanto ele era gerente comercial de um dos nossos distribuidores, a B4B, nossa, isso aí eu estou falando lá dos idos de 2004, surgiu essa oportunidade. A Aquário, eu diria que ela foi ponto fora da curva, porque em finalzinho de 2015 para 2016 eu comecei, né, eu me vi buscando fazer uma transição de carreira diferente, e foi daí onde eu conheci a Georgia, que trabalhava na Career Center, e ela foi, né, ela fez todo o processo de transição, de outplacement comigo, na realidade outplacement não, porque eu não estava no mercado de trabalho, mesmo de transição de carreira, e foi aí onde eu encontrei a Aquário, que estava buscando um executivo para tocar a operação de varejo deles, é uma empresa familiar, mas que queria trazer alguém do mercado para implantar, entre outras coisas, uma cultura mais corporativa no negócio, que até então tinha mais de 40 anos de existência, mas na segunda geração aí de gestão familiar. E eu diria que foi o primeiro movimento que eu fiz que não foi resultado direto do meu networking. E depois de 2 anos e meio na Aquário, acontece aí um outro movimento de transição, e chegamos aí a Harman, que eu comentei lá no início, que surgiu de um bate-papo meu com o Bruno, que a gente já se conhecia aí há pelo menos 10 anos, desde as épocas, né, das épocas não, né, de quando a gente pedalava, nós tínhamos um grupo de pedal aos domingos aí, com um grupo de amigos aí, gente trabalhando na Microsoft, o Tavano, poxa, um outro baita amigo, o Bruno, Marcelo Reco, enfim, eu não vou falar todos os nomes aqui, porque com certeza eu vou cometer a injustiça de esquecer algum aí por conta do calor do momento. Sim. Mas aí vai uma outra dica super importante de networking. Como eu comentei lá no início, networking é meio. Você não constrói relacionamentos pensando que você não constrói relacionamento por interesse. Eu acho que essa é a palavra. Você constrói relacionamento porque aquela relação é saudável, aquela relação ela tem troca. Você contribui e ela contribui para você. O que pode surgir disso está na mão do universo. Lá atrás, quando eu pedalava junto com o Bruno e que nós éramos um dos últimos lá do grupo, porque né, o nosso fôlego estava ruim, eu jamais imaginei que um dia nós fôssemos trabalhar juntos, quiçá que o Bruno ia me liderar e que eu ia fazer parte do time do Bruno e ter a oportunidade de liderar pessoas brilhantes e muito mais sêniores do que eu no mercado em que a gente está atuando agora. Então, mais uma vez, eu sou grato aí pela oportunidade, que mais uma vez surgiu do networking. Foi desse networking... Desculpa, mas você viu que eu sou empolgado. Foi do seu networking, por exemplo, que eu tive a oportunidade de lecionar para 2 classes lá no NAIA. Né? E eu estou vendo aqui, né, alguns dos meus queridos primeiros alunos aí, foi, né, outra experiência transformadora. Estou vendo a Luciana aqui. A Luciana fez um post de um evento que a gente fez há 10 anos atrás, lá em Belém, no Pará, e eu falei para ela, olha, Lu, 10 anos depois eu posso te dizer que o evento, os negócios que a gente fez, no final das contas, foi apenas pretexto para a gente continuar amigos como somos hoje. Então, a gente já teve a oportunidade, eu, por exemplo, já tive a oportunidade de ir junto com a Renata e com a Helena na festa de aniversário das meninas da Luciana e tal. Então, é um tema que eu falo com muita paixão, porque se eu cheguei onde eu cheguei, se eu sou o que eu sou, foi do networking, das relações que eu construí, que eu tive a oportunidade de estabelecer aí ao longo da caminhada. E eu acho que é muito interessante quando você também traz toda a sua história, que às vezes as pessoas focam tanto no networking do trabalho e falam, não, o pessoal eu não vou
não vou falar com as pessoas que eu conheço, do pessoal, e você vê que esse último foi de um amigo que você tinha, onde você fazia, era seu hobby de final de semana. Exatamente. Então, as pessoas têm que olhar isso, né? Não adianta não olhar só a vida pessoal também, porque a vida pessoal ela pode te trazer boas coisas para a vida profissional. Eu não acredito, Neiva, na figura da sua vida pessoal, da sua vida profissional. Também não. E mais uma vez, pegando com a minha experiência, né, as coisas que eu já vivi, e no tempo, né, no desafio que a gente está enfrentando hoje, você tem de ter harmonia na sua vida. Eu acho que é muito difícil hoje, por conta de todas as mudanças, você ter equilíbrio, né, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, qualidade de vida, são questões que são subjetivas, isso aí varia. Cada indivíduo tem a sua referência em relação ao que é equilíbrio, vida pessoal e profissional. Eu acredito em algo chamado harmonia. Você tem de ter harmonia na sua vida. Você não vai estar bem em casa se o teu lado profissional não estiver legal. Você não vai estar bem no seu trabalho se as suas relações pessoais, a sua relação com o seu companheiro, com a sua companheira, com a sua família, irmão, mãe, enfim, as pessoas que estão próximas, o seu networking, que não é um networking de ocasião, esse é um networking de vida, né? Pai e mãe tá contigo ao longo da vida. Aliás, quando eu dava aula para a galera lá no NAI, eu falava, se tem um negócio que é sagrado na vida, é pai e mãe acima de qualquer coisa. Porque, enfim, não é situacional. Né? A gente tem ao longo da vida pessoas que, por conta do momento de carreira, por conta do trabalho, a gente acaba se aproximando e depois você se distancia. Né? Em momentos em que você está num período de alta, você está com um status muito bacana, você está num momento de carreira que é interessante para muita gente estar próximo de você, é mais fácil. Mas você vê exatamente quais são as relações de valor nos momentos desafiadores. Tanto as pessoas que estão ao seu lado em casa, te dando força, vendo o quanto que você está se esforçando para buscar uma recolocação, para buscar agregar um conhecimento para melhorar a tua empregabilidade, quanto as pessoas que, como eu te disse, dedicam 5, 10, 15, 20 minutos para trocar uma ideia e te dar alguma dica do que você pode fazer para conseguir um novo negócio, para conseguir uma nova oportunidade. Né? Então, por exemplo, nesse momento, eu sempre procuro olhar para o meu networking para aprender um pouco mais. Aliás, falando de novo networking, eu tenho falado bastante lá no LinkedIn de lifelong learning. Se tem uma coisa que é chave, além do networking, é que você vai morrer aprendendo. As pessoas, partindo do pressuposto que todo mundo vai ter uma expectativa de vida maior, a chance de você desenvolver 1, 2, 3 carreiras ao longo da vida é muito grande. E para isso, você precisa de ajuda. Né? Então, foi para isso que, há 1 ano atrás, eu fui pedir a sua ajuda. Né? Para como é que eu faço uma transição de êxito no mercado de trabalho. Há 4 anos atrás eu fui buscar a ajuda da Geórgia, de tantas outras pessoas, como eu comentei, do Bruno, do Tavano, do Bernardo. Ou seja, eu sempre procuro pessoas primeiro. Né? Voltando aí, já a gente está indo para os 20 últimos minutos, os 20 minutos finais, eu quero ter a oportunidade de responder aí algumas perguntas que as pessoas porventura estejam fazendo, mas assim, algumas verdades que eu venho carregando comigo ao longo desse tempo. Eu prefiro ser muito mais uma pessoa interessada, ser percebida pelos outros como uma pessoa interessada do que uma pessoa interessante. Ótimo. Né? Então, para mim é muito importante que eu possa aprender com as outras pessoas. Você é a média das 5 pessoas que estão ao seu redor. Então, ao longo desse período, eu sempre procurei me cercar de gente muito melhor do que eu, que sabia muito mais do que eu. E hoje, por exemplo, falando em termos de liderança, né, dando uma pinceladinha, eu procuro na minha equipe ter gente muito melhor do que eu. Ter gente que conheça do assunto muito mais do que eu. Né? Porque é daí que vem o meu grande aprendizado e da troca surgem as contribuições. Sim. Né? E eu expando essa regrinha dos 5, né? Você é a média das 5 pessoas que estão ao seu redor, para fazer algumas provocações. Então,
Vem cá, qual tem sido os últimos 5 livros que você leu? Né? E quando eu falo ler, a gente tem muita coisa sendo discutida no momento, né? Então, mais uma vez, transformação digital, e agora, por conta da pandemia, muito negócio que foi forçado a se digitalizar, buscar ir para o digital, montar a sua lojinha no e-commerce, montar o seu negócio no Instagram. A gente tem ouvido falar porque a inteligência artificial ela vai substituir o trabalho de humanos. Vem cá, na sua rede, quem são as pessoas que já trabalham com isso que você poderia estar pedindo aí 5, 10, 15, meia horinha de atenção para falar a respeito? E, mais uma vez, eu tenho certeza que, como as pessoas que dominam o assunto, elas adoram compartilhar, seja interessado. Não queira falar daquilo que você já domina, isso só muitas vezes interessa para você. Então, eu sou muito mais preocupado em ouvir o que as pessoas gostariam de falar a respeito dela para comigo, né? O que elas gostariam de compartilhar comigo, para que daí eu possa aprender alguma coisa, do que o inverso. Se perguntar, eu até falo. Você percebeu que eu falo pouco, né? Mas eu procuro aprender muito mais, né? E isso se mostrou ao longo dos meus 20 anos aí de trabalho como sendo um dos alicerces, né? Como sendo uma das minhas alavancas de crescimento. É ter me mostrado interessado, pronto para aprender. E eu te confesso que em alguns momentos da minha carreira eu dei algumas cabeçadas na parede, porque as pessoas me perceberam como um cara que era presunçoso, dono da verdade, porque como boa parte dos líderes que assumem as suas primeiras posições de liderança, eu queria mostrar que eu já estava pronto, que eu já estava, enfim, que se eu estava liderando, era porque eu era, entre aspas, melhor, eu conhecia mais, eu tinha mais tarimba para isso. E assim, em alguns momentos, com algumas cabeçadas que eu dei, eu aprendi que isso é um dos erros clássicos que os líderes, né, cometem, mas que só te leva a tentar abrir porta que está fechada. Sim. E daí, mais uma vez, vem o teu networking, porque as trocas de ideias, de pontos de vista diferentes, ela faz com que você enxergue as coisas por outras óticas. Se a gente partir do pressuposto que o mundo tem mais de 7 bilhões de habitantes, a gente tem 7 bilhões de maneiras diferentes de enxergar para a mesma coisa. De ter Ótimo. 7 bilhões de opiniões diferentes acerca de um mesmo tema. E isso é uma riqueza, é algo que o networking te proporciona. Quando você olha para ele, como eu te comentei, como algo super valioso, como um movimento de longuíssimo prazo. Wellington, a gente tem 15 minutinhos. As pessoas que estão de casa, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre esse tema para o Wellington, aproveite. Mas algumas pessoas já tinham me enviado algumas perguntas. Então, vamos ver se a gente consegue responder pelo menos uma, por conta do nosso tempo, né? Vou trabalhar a objetividade agora. Vamos lá. Então, uma pergunta, eu acho que você respondeu. Se você não respondeu essa, você me fala. Como uma pessoa perguntou, né? Como que consigo saber se tenho um bom networking? Excelente pergunta. Olha, uma excelente pergunta. Eu acho que a primeira coisa é você consegue acessar esse networking, né? Então, ou seja, esse contato que você tem, ele está disponível para você, né? Então, por exemplo, eu tenho no meu networking, vamos imaginar aqui o presidente da Harman, né? Michael Mauser no momento. Ele está no meu LinkedIn, ele faz parte da minha rede de contatos e até por conta da estrutura profissional, eu eventualmente posso acessá-lo. Mas ele não está disponível para mim. Então, é um networking com o qual eu não posso. Eu acho que se a gente puder elencar o seu networking de primeiro, segundo e terceiro nível, ele faz parte da minha rede, mas não é o meu networking de primeiro nível. Com certeza, se alguém perguntar para ele se conhece o Wellington Oliveira, a primeira resposta dele vai ser né? Você imagina, o Michael Mauser está, né, tocando uma operação aí de bilhões, ele faz parte do meu networking,
mas ele não é um dos meus primeiros contatos aí, né, se eu tiver que trocar uma figurinha agora. Né? Tem outras pessoas na minha rede que, dependendo, né, se for para tratar de uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de trabalho, eu tenho uma probabilidade, né, uma chance maior de ter um retorno. Eu acho que, então, uma boa referência é o quanto que esse networking está disponível para mim, né? O quanto que eu consigo acessá-lo para alguma oportunidade, para um pedido de ajuda. Eu acho que é uma boa medida. Né? Como eu falei, não é quem você conhece, mas quem conhece você, de fato. Né? E não é o conhecimento que hoje advém aí das redes sociais, com, eu tenho 200 milhões de seguidores. Eu acho que isso aí é um referencial, mas é um referencial que não tem profundidade. Boa. Então, uma boa referência. Qual a profundidade do meu networking? Né? Quem eu conheço, com quem eu já troquei, eu acho que ajuda aí a responder essa pergunta. Ótimo, muito obrigada. Acho que dá tempo da gente ir para uma próxima também. Como posso utilizar as redes sociais para fazer networking? Excelente pergunta também. Excelente pergunta. Eu acho que assim... Ainda mais nessa pandemia que a gente está, né? Porque hoje a gente não tem mais um evento que a gente... Por enquanto não tem um evento que você possa levar seu cartão, uma feira de negócios. A gente está usando muito essa questão de tecnologia ao nosso favor hoje. Então, olha só, eu vou trazer algo que eu falava para os meninos e meninas lá no NAIA. Ótimo. A rede social hoje é um palco. Cuidado com o que você fala, ou melhor, com o que você escreve, que fala também, né? Porque afinal de contas estou falando aqui ao vivo. Sim. Quem você segue, o que você curte, como é que você se posiciona, né? Então, a rede social ela traz uma falsa segurança, né, de que eventualmente você pode estar invisível, que as pessoas não estão vendo de fato o que você está fazendo. Pelo contrário, né? Você tem hoje eu acho que as redes sociais elas te dão alcance. Né? Sim. Então, hoje, por exemplo, um post seu no Instagram, dependendo como você fala, sobre o que você fala, pode levar alcance, você pode impactar milhares, né, de pessoas ao mesmo tempo, né, bilhões de pessoas, talvez. Então, sim, eu olharia para a rede pessoal, eu olharia para as redes sociais hoje como uma baita de uma ferramenta que te dá um superpoder, mas como já diria, né, como disse Peter Parker para o tio Ben, superpoderes trazem super responsabilidades. Então, por exemplo, falando sim, em termos de networking, no meu período de transição, eu fui procurar, por exemplo, fazer um curso para entender um pouco mais a plataforma do LinkedIn, como é que eu melhorava a minha imagem, e isso vai desde como é que eu estou transmitindo, né, como é que eu estou compartilhando a minha experiência profissional, qual é o perfil que eu quero construir, qual é a autoridade que eu quero construir, qual é o tom de voz que eu quero ter na rede, qual é a persona que eu quero construir, falando um pouquinho de termos como aí de visto, marketing né? digital. Exatamente. E mais, como as pessoas estão me percebendo. Sim. Daí vem o networking de novo, porque de fato você só através do networking vai conseguir ter o feedback de como de fato as pessoas estão te percebendo, que é muito mais importante do que você acha que você está transmitindo de mensagem ou de informação. Ótimo. Acho que temos mais uma pergunta, acho que dá tempo também, não é, Eliton? Claro, temos 9 minutinhos aí ainda. Ótimo. É possível fazer networking e ter resultados rápidos? Olha, sim. Mas eu vou trazer um outro exemplo aqui do mercado financeiro. É possível você ganhar muito dinheiro de maneira rápida na bolsa, né? Eu acho que hoje está todo mundo falando aí da bolsa de valores que sobe, que desce, que cai, né? Mas eu diria para você que é muito pouco possível, né? É muito improvável você ter sucesso. E como eu falei lá no início, networking é um investimento pensado no longo prazo, né? Vamos parafrasear um outro. Você não cria relações pensando no benefício que ela vai te trazer no curto prazo. Sim. As verdadeiras relações e os contatos, você cria, mais uma vez, pensando no longo prazo. Agora, vamos imaginar uma outra situação.
você vê uma oportunidade de emprego e determinada pessoa na sua rede trabalha naquela empresa a qual você viu aquela oportunidade. A maneira correta de você fazer uma abordagem, ao invés de ligar e falar, fulano, mandar uma mensagem, tipo, vi uma oportunidade aí na sua empresa, será que você pode me indicar? Resposta errada. Não. Eu acho que a abordagem correta, por exemplo, é você aumentar as suas chances de ajuda, é o tipo, olha, vi que a sua empresa tem uma oportunidade de trabalho aonde eu entendo que o meu perfil, por conta disso, disso e disso, tem aderência, eu poderia contribuir dessa maneira, você se sentiria confortável, e se não sentir, faz parte do jogo, sinta-se totalmente confortável em me indicar. Essa é uma abordagem que ajuda bastante em fazer um networking, talvez com aquele contato ou com aquela pessoa que você tem na sua rede, mas que não está tão próximo. Porque ao final do dia, aquela pessoa vai estar ajudando a empresa dela e indicar alguém que possa resolver determinado problema que eles tenham no momento, que é buscar por um candidato, buscar por alguém que preencha aí uma posição. Então, mais uma vez, as pessoas elas querem sentir que elas estão ajudando, mas não que elas estão sendo usadas no networking. Então, acho que isso é importante que a gente deixe claro também, né? As pessoas elas gostam de ajudar, elas não gostam de se sentirem usadas, elas não gostam de perceber o interesse puro e simples naquele contato, naquele relacionamento. Tem que ser genuíno. Ótimo. E temos uma última pergunta, que uma pessoa perguntou: tenho que alinhar o meu network com a minha área de atuação? Sim e não. E não. Eu estava com uma vontade aqui. Então, mas eu falei, eu diria que na construção do networking, 70% acaba sendo mais natural, né? Até por conta do teu mercado, das atividades, da bagagem, do que você tem para trocar, acaba sendo mais natural você criar um networking dentro do seu mercado, dentro do segmento que você atua, né? Sim. Mas é muito importante também, voltando ao tema da troca, da experiência, do aprendizado, lifelong learning, ou seja, de você ter como objetivo de vida continuar aprendendo, que você busque pessoas de fora da sua casinha, de fora do seu segmento, de fora do seu métier, mas que você busque, né, agregar aquele conhecimento, né, trazer o que a pessoa tenha de valor para a sua rede. Então, eu acho importante também. Então, se, por exemplo, na empresa eu tenho preocupação de me relacionar bem com as pessoas do meu departamento, mas também construir pontes, olha mais uma vez, construir pontes com as outras áreas, logística, financeiro, marketing, jurídico, enfim, com as áreas que não me são familiares, mas que eu preciso até para conduzir bem o meu trabalho, construir pontes e relacionamento com elas também. No networking é a mesma coisa, você não pode se prender único e tão somente ao teu mercado, ao teu segmento, à sua zona de conforto, porque as oportunidades elas estão fora. As grandes oportunidades elas estão fora da tua zona de conforto e eventualmente até fora do seu networking, né? O networking ele acaba te ajudando a chegar a essas oportunidades. Ótimo. E Wellington, para as pessoas que estão em casa, fala um pouco, né? Onde que as pessoas conseguem te achar? O vídeo ele vai ficar salvo aqui no Instagram. Tomara que eu consiga salvar. Estou conseguindo, só teve acho que um vídeo durante as lives. Eu estou fazendo toda semana live, inclusive amanhã, às 20 horas, tem uma com o Romildo, que é um consultor de carreira, também que trabalha comigo. Então, convido a todos também. E depois eu também coloco no meu canal do YouTube, que se as pessoas quiserem procurar, coloca no YouTube Carreira e Sucesso. Se você colocar Carreira e Sucesso, Neiva, já aparece meu canal, pode se inscrever e a gente coloca essa live lá também. Mas explica pra gente onde que as pessoas te procuram, como que eu faço. Bom, eu te acho fácil, mas as pessoas que não têm esse contato com você, como que fazem para te achar? Excelente pergunta. Então, primeiro caminho, LinkedIn. Então, Tá. no LinkedIn, quem digitar o El Noliveira, né? Tá. O El Noliveira vai chegar lá no meu LinkedIn, né? Então, é o primeiro local.
como parte do meu projeto de transformação digital, né, aí pensando enquanto profissional, eu estou construindo aí, até como sugestão tua, da Geórgia, de uma outra grande amiga, assim, do coração, a Alexandra, que inclusive tem, né, foi um outro relacionamento que eu construí enquanto eu trabalhei na BlackBerry, mas que ficou aí para a vida. Ela falou, olha, você precisa pensar em construir o seu espaço nas ferramentas digitais. Eu construí o meu perfil, aliás, construir não, está under construction, né? Então, ou seja, está em construção meu Venda Well, né? Então, @Venda Well, né? WELL, é o meu perfil lá no Instagram, que está aberto, todas as pessoas podem me encontrar lá também. E em breve eu vou buscar criar outros 2 canais aí no Twitter e no YouTube também, mas ainda não estou lá. Então, ótimo. Mais fácil o LinkedIn, né? E nesse eu tô sempre, né? Tô sempre conectado, e no meu Instagram @VendaWell, que eu inclusive vou procurar criar mais conteúdo para, enfim, né, poder contribuir, trocar, né, mais uma vez, construir algumas pontes lá agora no Instagram, né, não só apenas no LinkedIn. Ótimo, ótimo. Então, para as pessoas que não conhecem, eu percebi que tem bastante pessoa participando que é da sua rede, pessoas que te conhecem, mas tem as pessoas também que não te conhecem e às vezes quer tirar alguma dúvida, sempre fica, né? É uma pergunta que gostaria de fazer depois, tirar alguma dúvida. A nossa live aí o meu Venda Well. A nossa live com o Ed, ele está tomando os cafés virtuais até hoje com algumas pessoas, porque as pessoas estão procurando e isso é excelente também, porque entra uma ajuda também. Claro, networking. Networking, tá vendo? E Wellington, você tem alguma mensagem final para passar para as pessoas, né, que estão passando por esse período de transição ou que podem passar pelo período de transição? Você tem alguma mensagem final para a gente? Cuide dos seus relacionamentos, em especial das pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que estão contigo no dia a dia, te dando força ali nos momentos de dificuldade. E esse é um momento de dificuldade, né? Então, cuide da sua família, dos seus amigos próximos, se preocupe com eles. E para aquelas pessoas que têm a oportunidade no ambiente de trabalho liderar equipes, cuide muito bem da sua equipe, como é que está a saúde, não só física, que eu acho que a física ela está mais nítida por conta da pandemia, mas principalmente da saúde mental das pessoas. Se preocupe de maneira genuína com as pessoas. E o resto, como eu falei lá no início, se preocupe com as próximas 48 horas. Eu adorei. Eu vou usar para a minha vida agora as 48 horas. Isso vai passar, mas os relacionamentos vão ficar. Sim. Muito bom. Wellington, eu tenho muito que te agradecer pela sua disponibilidade. Eu que agradeço o espaço aqui, o convite. O que resume tudo isso é gratidão. Nossa, eu agradeço mesmo para as pessoas que estão nos assistindo também. A gente não conseguiu ler todos os comentários, porque a gente tem só 1 hora e se a gente pudesse, acho que a gente ficaria aqui umas 2 horas. Fácil. Cada uma das pessoas, né, eu consegui prestar atenção, mas muitas das pessoas que participaram dessa live, as que puderam participar, que elas tenham a certeza que foram um dos tijolinhos aí na construção, né, desse processo aí, né, do Wellington, né? Elas tiveram aí o seu tijolinho nessa construção, então elas participaram ativamente nisso aí. E mais uma vez, muito obrigado. Não, imagina. Muito obrigada de coração. A gente está super em cima já da hora. Se a gente não finaliza o Instagram, ele finaliza pela gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite para você. Fiquem bem, com saúde. Cuide das pessoas que são importantes para vocês. Tchau, gente. Ótimo. Obrigada. Tchau, Érico. Obrigado, Tchau, pessoal.